Calorosas saudações, e a realidade em Portugal não está fácil. No dia de hoje e nesta última semana os incêndios estão a atormentar o país e, para que não bastasse, hoje 6 crianças foram esfaqueadas numa escola da Azambuja. Tudo indica por outro aluno, que tinha entre 12 e 14 anos. A notícia é particularmente recente, tem poucas horas, portanto vamos tentar perceber o que é que aconteceu e como é que as autoridades já estão a proceder ao caso. Emanuel Santos, muito obrigada pelas explicações. Eu estou a interrompê-lo porque temos que dar destaque a uma notícia de última hora, não está relacionada com os incêndios, mas é uma notícia preocupante. 5 alunos foram esfaqueados numa escola na Azambuja. Uma das alunas está em estado grave. As crianças têm entre os 12 e os 14 anos. 4 rapazes e uma rapariga foram esfaqueados por um outro aluno com uma arma branca. Uma das crianças está em estado grave e foi transportada para o hospital de Vila Franca de Xira. Um adulto está em situação de ansiedade, que, ao que tudo indica, será então o professor destas crianças. Foram acionadas 5 ambulâncias de bombeiros da Azambuja e também do INEM. O autor tem 12 anos, é aluno da escola e está detido pela GNR. A Polícia Judiciária está a caminho do local. Antes de continuarmos, bem, eu acho que a questão aqui mais preocupante e chocante é o facto de quem cometeu o crime ter 12 anos. E se repararmos, não querendo começar com alarmismos nem nada que se pareça, mas os casos de violência em Portugal em camadas mais jovens do ponto de vista etário têm vindo a aumentar significativamente. Há a violência que já existe, enfim, a aumentar genericamente no país, nós sabemos isso, mas ao mesmo tempo, se bem se recordam, há cerca de 2 anos e pouco, houve aquela tentativa, eu nem posso dizer a palavra em vídeo, mas a tentativa de um ataque de terror numa determinada universidade em Portugal, na Universidade de Lisboa, se bem se recordam, não é? Que depois foi parado a tempo porque creio que os serviços secretos já estavam em cima de quem ia cometer esse mesmo ato de terror. Tivemos esta circunstância hoje com um jovem de 12 anos, eu acho que ainda se pode dizer mesmo criança, de 12 anos em determinados aspectos. Portanto, acho que, enfim, se é adolescente, se é criança, enfim, está ali no limbo-limbo, mas, por amor de Deus, eu acho que é o mais preocupante. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que isto poderá ter sido uma questão de crime individual, no sentido em que foi uma pessoa a cometê-lo, não é? Mas a forma como isto já se está a tornar mais recorrente nas camadas jovens deveria alarmar-nos um pouco mais numa questão de saúde pública do ponto de vista mental. Diria eu, claro. Vamos ouvir aqui 2 pessoas a falar. Um caso será o presidente da Câmara Municipal da Azambuja e depois uma mãe e uma aluna que estavam no local. Passo agora a palavra ao presidente da Câmara Municipal da Azambuja, Silvino Lúcio, que se junta a nós através do telefone. Senhor Presidente, boa tarde. A pergunta é simples, consegue explicar-nos exatamente o que é que aconteceu nesta escola? Boa tarde, dentro do possível, como deve compreender, não é? Mas o que aconteceu foi, portanto, uma situação conflituosa e complicada de um aluno que saiu para almoçar e voltou para a escola com a sua mochila, normalmente, nada antevia que houvesse este desfecho, que se veio a concretizar. Portanto, retirou dentro da mochila, já dentro do edifício da escola, retirou um colete protetor à prova de bala, que mais tarde identificou que seria do pai, e uma faca. E começou, portanto, conforme iam aparecendo colegas, começou a agredi-los, portanto, e a esfaqueá-los. De forma indiscriminada. De forma indiscriminada, portanto, não havia um alvo, portanto, objetivo, não havia um objetivo de agredir este ou aquele, portanto, tanto já referenciado, era conforme iam aparecendo, portanto, as vítimas eram agredidas. Eu acho que esta parte aqui, eu não sabia, eu estou a gravar isto mais ou menos em cima do acontecimento, sairá um bocadinho já depois, não é? Porque as coisas demoram tempo a fazer, mas este pormenor de ter um colete antibala, enfim, ou seja, é algo premeditado, diria eu, pelo menos parece-me, não é? Diria eu. Mas é uma situação, pá, ao mesmo tempo que é grave, eu não me recordo, pelo menos, de ver algo assim, pelo menos em camadas tão jovens, em Portugal. Eu há uns tempos fiz aqui um vídeo onde analisei, foi no meu primeiro canal, creio eu, já há uns tempos,
onde se analisava a questão da criminalidade. Eram várias peças de reportagem de vários meios de comunicação social, e numa delas havia a estatística de que o ímpeto de comportamento violento estava a aumentar cada vez mais em camadas cada vez mais jovens. Ou seja, há mais crime violento, há mais ação violenta a cada vez mais idades precoces. E isto é a prova disto, mas eu honestamente, em Portugal, posso estar equivocado, mas talvez eu não me recordo de um acontecimento desta gravidade. Notícias, enfim, menos más, não é? Mas ao que parece, as 5 vítimas não morreram, acho que há uma que está em estado um pouco mais complicado, mas creio que estão em segurança, pelo menos ao momento que estou a gravar este vídeo é a indicação que existe. Não sei o que é que irá acontecer depois. Já vi também que depois pensava-se inicialmente que eram 6 alunos, mas afinal eram 5 alunos e um professor ou uma auxiliar, portanto eram 5 alunos, 5 crianças e um adulto. Portanto, isto ainda está muito verde relativamente ao que aconteceu, mas as melhoras rápidas às pessoas em questão e aos familiares, obviamente. Ao que pude saber, este aluno estava já indiciado como tendo algum tipo de problema, alguma necessidade de acompanhamento? Daquilo que agora, neste momento, e como deve compreender, é um momento muito conturbado, pelo menos a senhora diretora da escola, portanto, disse-nos que nada antevia, portanto, uma situação destas. Portanto, ele neste momento está a ser acompanhado pelos psicólogos, portanto, para perceberem, já inicialmente, portanto, estaria bastante conturbado, agora já está mais calmo, mas nada levaria ninguém a pensar que este aluno teria este tipo de atitude. Só isto foi o Presidente da Câmara Municipal de Azambuja. Vamos ver agora uma mãe e uma filha que estiveram. A mãe não sei se esteve lá, mas a aluna, que não é filha desta senhora, mas é uma aluna lá da escola, vão dar o seu parecer. Mas queria só dar aqui um apontamento, que é, neste tipo de circunstâncias, vai ser muito complicado para a escola em questão gerir. E não só para a escola em questão, mas como as escolas ao redor. Eu relembro que estamos no início do ano letivo, portanto, se havia pior altura que esta para acontecer uma coisa destas, nunca é bom acontecer, como é óbvio, mas nesta altura em que normalmente as coisas estão completamente desorganizadas e etc, e a logística é muito complicada, se havia altura má para acontecer, seria agora, não é? Como devem imaginar. E isto colocará a própria escola, a própria direção da escola numa situação muito complicada, porque eu acredito piamente que depois disto muitos pais, muitos alunos não queiram voltar à escola, ou queiram imediatamente mudar da escola e queiram aproveitar o início das aulas para mudar de local de ensino. Isso será uma situação muito complicada de gerir. Até pode ser a escola mais segura do mundo, não é essa a questão, mas devido a este acontecimento as pessoas ficam naturalmente com receio. Era um rapaz de 12 anos que aqui entrou. Eu não sei porque não pertence à escola do meu filho. Eu poderia responder se o meu filho já aqui estivesse, mas não sei. E daquilo que os outros pais têm falado aqui durante esta tarde, o que é que me pode contar do que aconteceu? Pelo que eu tenho ouvido, foram 6 crianças que foram esfaqueadas. Uma delas ficou sem uma orelha, na barriga, no olho. É basicamente os comentários que eu tenho ouvido. Uma auxiliar também. Uma professora. Houve uma auxiliar que também foi esfaqueada, que chama-se Elsa, e foi mais pessoas, pronto. As autoridades têm falado apenas de 6 crianças. Pois, mas também foi uma auxiliar, porque tem estado aqui a dizer. Pois eu, entretanto, vi nas notícias que era 5 alunos e não sei se era uma auxiliar ou uma professora, portanto seriam 5 crianças e uma professora. Creio que a fonte seria, não sei qual seria a fonte, acho que era a SIC, creio eu, mas verifiquem por favor. Eu creio mesmo que será 5 crianças e um adulto, não sei se será professor ou será auxiliar. Independentemente disso, é mau na mesma, é apenas uma questão de pormenor. Eu acho que independentemente de todas as ilações que se possa aqui tirar, eu acho que há uma que é inegável, que é, tendo em conta os problemas, e até foi mencionado também pelo Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, da questão do apoio psicológico que já estava a ser dado a quem praticou o crime, a saúde mental em si em Portugal tem que ser um tópico que tem que ser executado. A saúde mental é falada hoje em dia, até mediaticamente, comercialmente também, porque dá imenso jeito. E ainda bem, desse ponto de vista, ainda bem. Mas tem que começar a ser falada no sentido de ser executada. Nós vivemos num país em que a saúde mental é esquecida, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde. E a depressão, a ansiedade e problemas do foro psicológico são aqueles que mais afetam, em termos de saúde, a população mais jovem, curiosamente.
não é? Portanto, é começar a olhar para isto como um problema já de questão massificada de saúde pública para prevenir também acontecimentos como estes e começar a executar. Falar é importante, obviamente, e é um passo para a execução, mas começar a fazer coisas, porque se nada for feito, poderemos ter problemas graves, não é? Não estou a dizer que isto vai acontecer todos os dias, não é isso, mas até por uma questão de saúde mental geral da população portuguesa, em particular dos mais jovens, isso é fundamental. Ok, são, portanto, informações que ainda não temos confirmação. Sabe-me dizer quantas crianças foram levadas aqui para o hospital? Eu penso que tenha sido 6, porque foram 6. Não é? Não sei. Eu simplesmente vim porque o meu filho pertence cá e eu vim buscar logo uma criança com 8 anos, não é? Fiquei em pânico. Já tinha havido mais problemas. Portanto, agora vamos só ver aqui a parte, vimos agora a mãe, já vimos a notícia inicial, o contexto da jornalista, o Presidente da Câmara Municipal, a mãe, e agora vamos ver uma das alunas, e eu creio mesmo que esta aluna presenciou tudo, esteve na primeira linha do acontecimento. Problemas aqui na escola com ele? Eu acho que não. Não, foi assim a primeira vez que tu ouviste de um conflito em que ele estivesse envolvido. Não é? E como é que tudo se passou? Começaste a ouvir alguns gritos, não foi? Sim, eu estava na biblioteca com as minhas amigas e eu saí para ir buscar a minha mochila, que tocou o toque para ir para dentro da sala. Isto foi à hora de almoço? Sim, a gente mais ou menos? Sim, tinha tocado para a gente ir para a aula e a gente foi. E eu só ouvi o meu primo gritar: o tenista está a desfaquear. Eu pensava que era brincadeira, porque às vezes brinca assim. E eu espreitei. Ele brincava assim? Sim, eu quando espreitei... Brincava como? Mesmo com facas? Não, ou utilizava outros lápis? Assim não, porque o meu primo às vezes brincava comigo a dizer: aconteceu aquele dia, eu nunca acreditava. E quando eu espreitei só vi a menina deitar muito sangue das costas. E depois quando eu espreitei ele veio e eu só não sabia o que fazer, mais lembrei-me da biblioteca, comecei a correr para a biblioteca e fechei a porta. E depois a professora da biblioteca saiu e eu fiquei dentro da biblioteca. Quando ele desceu com a diretora é que eu saí e fui para a rua, porque todas as auxiliares estavam a dizer para a gente ir para a rua. Bem, a calma desta miúda, ela deve ter aqui uns 11, 12, 13 anos, por volta disso. A calma desta miúda a falar depois de ter tido um acontecimento em que viu uma colega a sangrar das costas depois de ser esfaqueada, é de louvar. Portanto, obviamente que acho que no momento deve ter ficado bastante assustada, mas a calma e a ponderação com que está a falar agora, honestamente, é de louvar, não é? Mas, como podem ver... E eu acho que ao início não se percebeu bem, ali ao meio, mas ela estava a dizer que acho que era o primo dela que costumava fazer brincadeiras e tal, de miúdos e não sei o quê, a dizer, porque é que ele está a fazer aquilo, e ela nem acreditou, tipo história do Pedro e do Lobo, mas depois quando olhou, efetivamente estava a ver os esfaqueamentos, parece-me ter sido isso. Bem, mas eu não estava mesmo nada à espera disto, enfim. Digam-me a vossa opinião nos comentários, meus amigos, ficamos por aqui, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se, e até à próxima.